saberes produzem saberes. Se o papel das instituições educativas é criar situações desafiadoras para que as crianças coloquem em jogo tudo o que sabem e pensam sobre o que vão aprender e construam novos conhecimentos a partir daí, logo é imprescindível saber o que elas sabem e pensam. Conhecer o contexto sociocultural em que as crianças vivem e como comunicam suas descobertas, suas hipóteses, suas representações, suas conclusões. Assim é possível ajustar as propostas pedagógicas e potencializar interações que sejam de fato produtivas. Já gosta da mamãe, já gosta do papai, não sabe tomar banho, não. Já sabe tomar banho, já quer ouvir histórias, não sabe pôr sapato, não. Já sabe pôr sapato, já come até sozinho, mas nunca escova os dentes, não. Já escova bem os dentes, já vai até na escola, não sabe jogar bola, não. Já sabe jogar bola, já roda, 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 não sabe pular corda, não. Já sabe pular corda, no colo que é carinho. A investigação de saberes é fundamental para que os professores encontrem as formas mais adequadas para trabalhar com a diversidade de suas turmas. O objetivo dessa reunião aqui hoje é que a gente discuta um pouco como levantar os conhecimentos que os alunos têm, como reconhecer esses saberes e ainda quais são as formas de registro e de documentação de cada uma para que a gente possa fazer uso destas formas para ajustar o nosso planejamento à situação da sala de aula. E para reconhecer os saberes das crianças, a gente precisa saber quais são os nossos. Acho que a gente podia contar um pouquinho o que cada uma tem feito e como a gente tem levantado os conhecimentos prévios das crianças. Bom, eu tenho percebido assim que nesses últimos anos minha prática vem mudando de paradigma de uma forma significativa, né? Porque, na verdade, eu tinha uma preocupação com ênfase no ensinar, qual era o melhor método para explicar para os alunos, né? Como ajudá-los a aprender mais e melhor. E hoje a gente sabe que para poder ensinar melhor, a gente precisa conhecer o que as crianças pensam. Uma outra coisa que eu também percebi que eu tinha era uma visão um pouco equivocada de como é que deveria ser o ambiente da sala de aula. Eu cheguei até, porque eu acreditava nisso, que tinha que colocar assim, etiquetas nas portas. Então, porta eu punha porta, janela eu punha janela, armário eu punha armário, né? Eu fazia isso e achava que isso ajudava as crianças. E a gente sabe que, na verdade, quer dizer, fica presa aquela concepção de que vê, você aprende e tudo mais. Isso nasce de um movimento que é de ter uma postura investigativa. Né, que o professor olhe para fora dos muros da escola e pense como, onde e de que forma a língua escrita está presente nas relações fora da escola. Então, o que, por exemplo, vem escrito numa porta? Muito provavelmente o nome do professor que trabalha lá dentro com a sua turma, ou cuidado, porta automática, mas nunca porta, né? E tantas outras, saída ou entrada, e tantas outras formas de usar a língua escrita, mas aí a Mirta Castedo fala isso num texto que eu acho muito interessante. Olhar para fora dos muros da escola e observar e investigar como a língua escrita é usada no mundo real. E aí trazer para dentro da escola essas práticas para que as crianças reconheçam nelas as formas sociais de uso. Quando o professor reconhece que o seu próprio conhecimento está em constante transformação, fica mais fácil perceber que as crianças participam desse mesmo movimento. Mas como investigar o que as crianças sabem? Uma das coisas que me passa
pela cabeça é justamente essa história de saber o que as crianças sabem, que é saber que uso realmente ela está fazendo da linguagem, se ela está mesmo conseguindo circular em todos os lugares, dentro e fora da escola, com a nossa língua, se ela está mesmo se utilizando de tudo. O que é importante a gente observar também nessa atitude investigativa que a Rosa falou há pouco, é saber que conhecimentos que eles vão construindo no decorrer da vida de cada criança, né, em relação à cultura dos pais, né. Outro dia a conversa era sobre os personagens folclóricos que a gente estava lendo, o Saci, né, de Monteiro Lobato. E o menino disse assim, a minha avó disse que já viu a mula sem cabeça, né? Então, que tinha uma bruxa. E fora isso, eles também trazem aquelas cantigas de roda, né, que os pais cantam, que cantavam quando crianças, as palendas, e tudo isso a gente tem que considerar, né, para que as crianças também se identifiquem com o planejamento que a gente faz a partir disso, né? A gente também tem crianças com diferentes saberes, né? Então você tem crianças que, vamos dizer assim, têm uma condição socioeconômica um pouco melhor e que lidam muito bem com as questões de leitura, de escrita, tem um convívio maior, né? E outras que são crianças de uma condição bem mais restrita. Entretanto, elas têm saberes também tão importantes quanto, né? As duas estão juntas, né? Em patamares, em termos de conhecimentos diferentes, mas em patamares muito semelhantes. Por exemplo, você tem aquela criança que logo cedo vai trabalhar junto com os pais, ou então vai até para o farol pedir coisas, e quando ela vem para a escola, ela traz uma série de informações. E muitas vezes você tem crianças que sabem muito sobre leitura e escrita, e outros conhecimentos, mas num ambiente bem mais protegido, né? Sempre tutelada pelos pais, etc. E nesse sentido, a gente cruzar esses conhecimentos é importante. A maioria das situações do dia a dia das crianças oferece ao professor oportunidades de investigar o que elas sabem ou pensam. E existem situações específicas para avaliar esses saberes. Quando se trata, por exemplo, de um trabalho de produção de texto, é preciso investigar o quanto as crianças conhecem sobre a linguagem escrita, que leituras elas ouvem e fazem e o que sabem sobre o tema que se vai produzir. Eu levei para a sala, no meu projeto lá de escrita de brincadeiras, vários jeitos, vários textos para escrever a brincadeira. Então, vários estilos. Então, um que eu começo quando eu brinco de amarelinha, o outro quando está mais informativo dizendo, a amarelinha se brinca, larararará. Então, eu fui lendo com as crianças, fomos brincando, fizemos pesquisa com os pais e tal. E aí, por fim, para escrever o nosso livro, nós também escolhemos um estilo, escolhemos um jeito de começar esse texto, de desenvolver e tal. Quando eu relia para a gente revisar, eles diziam assim, não, mas não é eu. Eles faziam assim, não é eu. Eu dizia assim, não é eu. E como faz, então? Como eu escrevo? Aí um dizia, põe todo mundo. Aí outro dizia, não, põe a gente. Aí outro dizia, põe a turma, as crianças. Então, eles foram podendo mexer exatamente com a língua de um texto, de um contexto inteiro, né? E quando eles podem trazer para a sala esses contos, esses recontos, essas brincadeiras, músicas e tal, eles vão reaprendendo, vão retomando o que eles já sabem e podendo aplicar em outras situações. Acho que é hora da gente dar uma paradinha para assistir um trecho da sala da Regina e da Clélia, que vai ajudar na nossa conversa. Como que vocês fizeram essa atividade? A gente escreveu. Quem escreveu? Quem escreveu? A Maria. A Maria? E a Kiara um pouco. A Kiara também escreveu um pouquinho? As letrinhas pequenininhas da Kiara. E a Maíra? A Maíra ficou... Você falou as letras? Que estavam faltando. As letras que estavam faltando? Eu também li aqui. Você leu também? Então agora você vai contar como é que a gente faz para brincar. A gente... Então você vai ler aqui, você vai ler a brincadeira do elástico. Como é que é a regra? O elástico se pula assim.
plástico e podem furar a fila. Aqui, ó. Separou aqui, ó. Furar a fila e... Ficar na frente. Gato e o diabo. Isso. E o começo? Meu caro Steve. Meu caro Steve. Estou te mandando um gatinho recheado de bombons. Pessoal, e aí? É o gato e o diabo ou o gato de Bill Jensen? O Lucas falou, talvez você não conheça a história do gato e o diabo. A Marisa está dizendo para colocar, talvez você não conheça a história do gato de Bill Jensen. Vai ter dois Bill Jensen, não vai ter graça. Como é que a gente coloca, então? Assim, ó, não pode mudar umas palavrinhas, tem que ser tudo igual do livro. A gente pode falar tudo. Pode mudar umas palavrinhas ou não? Pode. A gente também pode escrever e depois ver como é que fica e se quiser pode mudar? Sabe que eu fico vendo essas cenas, né? E como vai ficando claro, né? Todo o investimento que é feito na leitura diária, nas rodas de biblioteca, né? O quanto as crianças vão entrando mesmo, vão conversando com o texto, vão aprendendo sobre ele e com ele. Quanto que elas vão adquirindo outros saberes. Quanto esse repertório, tudo isso que elas já sabiam, vai sendo ampliado e vai se constituindo num outro plano, né? Muito nós interessante. conversamos, né? E quando elas escrevem ou mesmo falam, já é uma pista importante do que elas sabem sobre essa linguagem que se usa para escrever. Estava contando para vocês e a gente estava se divertindo com aquela menina de 2 anos e meio que depois de ter ouvido aquele livro Bruxa, Bruxa, todas as vezes que alguém a convida para algo, ela responde, irei sim, né? Já se remetendo a uma experiência anterior com a língua escrita. Eu trouxe um texto da Clarice Lispector chamado Felicidade Clandestina. Eu vou ler para vocês. A gente vai parando um pouquinho, pedaço por pedaço, para ir conversando que partes que vocês acharem interessantes, tá? O que vocês acharam que a autora escreveu, que foi interessante, que chamou a atenção de vocês. Então, lá, Felicidade Clandestina, Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achotadas. Atrás escrevia com sua letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. A relação das crianças com diversas linguagens contribui para ampliar suas possibilidades de reflexão sobre a vida nas suas diferentes representações. Esse livro, como a gente está vendo hoje a biografia da Tarsila, ele vai ficar aqui na nossa sala para quem quiser ver as obras de perto, para quem quiser ler toda a história dela, porque é uma história um pouquinho, grande, né? Mas que tem muitas informações da vida dela. Apesar de morar em uma fazenda, sua vida era requintada. Olha só, pessoal, tudo que sua família usava e consumia era importado da Europa. Quando você fica atento, né, às necessidades, às curiosidades que a criança tem, né, o interesse que eles vão demonstrando, isso ajuda no nosso planejamento. Você vai falando disso, eu vou pensando bem nos projetos, né? Eles dão essa integração mesmo, de você poder ler, ouvir, ilustrar, né? Tem um livrinho aqui, por exemplo, que as crianças fizeram do Alibaba e seus 20 ladrões. Então, foi contextualizado, né? Tem um motivo para ler, tem um motivo para escrever, você tem o desenho, então realmente ele integra as diferentes linguagens, né? Ouviram as histórias do Alibaba, tiveram a possibilidade de recontá-las, presenciaram a professora escrevendo alguns trechos, escreveram outras, observaram situações, observaram um livro para saber das ilustrações, ilustraram tendo como referência boas situações
de apreciação de um livro bonito e bem ilustrado. Puderam colocar as tais palavrinhas que não era do livro, como o menino falou, não podemos mudar as palavrinhas? Pode. Não é tudo igual, né? É. Tem aí uma autoria deles. Todas as experiências que as crianças já tinham antes vão se concretizando e sendo ampliadas, né? Dentro de uma situação real, né? Esse trabalho é maravilhoso, né? Tanto do ponto de vista do que as crianças construíram, quanto do ponto de vista da apresentação, todo o cuidado que se teve com esse material. Ou seja, e numa situação real, é um livro. Eu, como professora de sala, mal conseguia começar o ano sem fazer aquela lista de perguntas, né? Começava das palavras com um número maior de sílabas, tomava todo aquele cuidado e ainda acho importante em algumas situações. Depois pedia que as crianças escrevessem uma frase para poder ver se a palavra da lista estava lá preservada na frase. E era um trabalho enorme. E eu acho importante a gente entender que essa situação de sondagem, ela é importante, mas que para um professor experiente, ela pode acontecer tanto num momento mais formal, como o momento da sondagem, como em situações do cotidiano, quando as crianças estão lendo e escrevendo. Como é que isso tem acontecido, Rosa? Então, Débora, eu até trouxe para a nossa reunião hoje umas escritas de alunos que, como você diz, a gente vai ficando experiente, né? Nesse trabalho de olhar para sondagens, vai fazendo com tanta frequência que o nosso olhar já vai ficando mais informado e a gente já pode, em outras situações, detectar melhor o que as crianças sabem ou pensam sobre a escrita. E eu até trouxe um material aqui que eu ia usar na minha reunião de pais para explicar para os pais, que eu vou aproveitar para mostrar para vocês. Aqui, olha. Você vê, aqui no caso, eles tinham que escrever uma parlenda. Então tá lá, olha, você se lembra dessa parlenda? Então vamos escrevê-la, né? E aí ele começou a escrever, se atrapalhou um pouquinho. E aí eu falei, começa de novo. Olha que bacana, esse é um aluno que eu recebi recentemente na minha escola, né? E aí ele começou a escrever, olha lá, hoje é domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de barro. Quer dizer, esse aluno nessa produção, nessa escrita de texto de memória, já revela para mim que ele faz uma relação entre a fala escrita, que tem conhecimento sobre o valor sonoro, sem eu ter feito uma sondagem, como tradicionalmente a gente sempre faz, e que eventualmente é necessário, né? Então, nós temos esse... Rosa, mas assim, é interessante observar que tem que ter olhos para ver, né? Uhum. Porque se a gente para nesse primeiro trecho, a gente já diz, nossa. Agora, se a gente começa a investigar, vê a proposta que foi feita, lembra do texto de memória e vai ajustando e observando como ele produziu isso enquanto fazia, a gente pode ter muito mais informações sobre a forma como ele está escrevendo. Isso é verdade. Aqui no caso a gente tem o João, né, que tinha que escrever a parlenda lá em cima do piano, né? Então olha aqui, ó, lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar foi seu, né? Quer dizer, é outro que só de você bater o olho você já sabe também que ele faz essa relação entre a fala escrita, tem conhecimento sobre o valor sonoro, usa uma letra para cada som, mesmo que às vezes ele tenha algumas falhas aí, né? Aqui é da Luísa, que é aquela aluna minha, que ainda não consegue falar, que está fazendo tratamento, né? Ainda apresenta essas questões da coordenação motora fina, né? Como é que eu consigo detectar o que ela sabe? Então a gente fala, agora você vai escrever a parlenda, hoje é domingo, né? Então ela tem uma lousa imantada com as letras e ela vai selecionando as letras, né? E aí a gente vai do lado. Então aqui, né? Então escreve para mim hoje. Aí ela pega e põe isso. Aí eu copio aqui embaixo
o que ela fez com as letras móveis lá. O E, aí ela pôs aqui, olha, domingo. Então, eu vou escrevendo embaixo o que ela vai... Quer dizer, é possível também detectar numa criança como ela, os saberes que ela tem, né? Aí nós temos aqui o João já escrevendo uma lista, mas ora faz a sílaba completa, ora não. Aqui ele está escrevendo uma lista de histórias onde aparecem bruxas, né? Então, Rapunzel, Cinderela, né? Ele pôs aqui a Bela e o Adormecida, pôs aqui embaixo. João e Maria, né? Branca de Neve, e assim vai. Então, quer dizer, aqui a gente já percebe que ora ele faz a sílaba completa, ora não. Quer dizer, ora faz a relação fonema-grafema, ora não. Quer dizer, o avanço do João de abril para maio, né? Aqui nós temos a Rafaela escrevendo uma piada, né? Também assim, ó lá, Dona Maria, né? Por quê? Aqui, o porquê você quer entrar no meu quintal, né? E aí, o que aconteceu lá desta vez? É que a minha flecha, onde ela está? Espetada no seu gato. Né? Rosa, mas eu insisto que essas suas situações de escrita revelam também uma coisa muito importante, que é, num primeiro momento você pede que eles escrevam uma parlenga. E eles sabem, conhecem parlenda e podem, portanto, trabalhar com essa situação de escrita. Depois, uma lista de personagens. E a lista revela o número de personagens que eles conhecem das histórias clássicas. Agora, você está pedindo que eles escrevam uma piada. E o texto está extremamente adequado à situação comunicativa. Tem um conhecimento aí sobre o sistema de escrita, sobre a hipótese que eles estão, mas tem um conhecimento aí que está revelado sobre os usos que eles conhecem dos textos. Aqui, por exemplo, era uma situação aqui do Maurício em março, né? Então, o Maurício escrevendo o que tem na casa do João e Maria. Quais eram os doces que eles imaginam que tem na casa do João e Maria? Então, lá, pé de moleque, bolinho, pirulito, né, brigadeiro, né? Então, uma série de doce. Então, aqui ele também com uma escrita que ora ele faz a sílaba completa e ora não. Aqui aquele mesmo João, agora escrevendo uma lista de animais, né? Então, já apresentando uma escrita alfabética. Então, quer dizer, são escritas que a gente vai guardando e que vão revelando os conhecimentos que as crianças têm, para que eu possa saber que tipo de planejamento, que tipo de atividade eu vou fazer. Quer dizer, fazer essas atividades, determinadas atividades de sondagem, para conhecer os saberes das crianças, né, fazem sentido para a gente poder planejar, organizar o trabalho, ver quais as situações são mais adequadas, né? E aqui a gente já tem o Maurício, que tinha uma escrita que ora faz a sílaba completa, ora não, já tendo uma escrita alfabética, uma escrita convencional lá. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimba de barro, bate no jarro, jarro é de ouro, né? Agora, eu queria mostrar aqui o do Eugênio, também escrevendo a piada naquele mesmo dia, mas olha aqui, já se preocupando, né, com as convenções, né? Aqui eu tenho o Maurício em 24 de fevereiro, né? Como é que ele escreveu? Aqui, o que tinha na cesta do Chapeuzinho Vermelho? Soda, tubaína, coxinha, brigadeiro, bolo. Eu até escrevi aqui do lado, mas não haveria nem necessidade, porque a escrita dele já revela os saberes dele, né? Registro como esse revela tanto o avanço do aluno, quanto avalia a sua própria intervenção. Porque aí você pode perceber se aquilo que você tem planejado, preparado, se as situações que você tem oferecido, de fato tem permitido que os alunos avancem em seus saberes. Como vimos, para planejar situações desafiadoras para as crianças, é importante que os professores conheçam o contexto cultural em que elas vivem.
Seu ambiente, o nível de conhecimento dos pais, suas referências, as brincadeiras. Dependendo do tipo de atividade planejada, são saberes diferentes que o professor deve considerar. A pergunta básica é: o que exatamente eu preciso saber a respeito do que sabem e pensam essas crianças? Eu quero saber o que a criança sabe para eu só garantir o direito dela dizer o que ela sabe, o respeito, porque eu sou bacana, porque eu deixo ela falar, né? Ou não, ou eu quero saber o que ela sabe para, de fato, eu orientar meu planejamento, de fato, saber o que eu preciso buscar, o que eu preciso estudar, o que eu preciso trazer para a sala, né? O que eu posso ajudar. Então, acho que esse é o grande diferencial em saber o que a criança sabe, porque eu preciso agir sobre isso. Eu sempre gostei da ideia de que a escola tem que fazer diferença na história das crianças, dos meninos e das meninas. E fazer diferença na escola significa possibilitar, através da intervenção, através do planejamento, a ampliação do saber. A ampliação daquilo que elas conhecem e daquilo que elas poderão conhecer a partir da nossa intervenção. E, inclusive, essa ampliação do saber é também em relação ao professor, né? Para a gente poder organizar essas intervenções, ter esses olhares, né? Isso, é preciso que a gente possa investir na nossa formação. Nós somos também aprendizes e que aí cabe uma reflexão sobre a nossa própria formação. E com todo o respeito aos professores de antigamente, antes um professor se formava no magistério e praticamente passava toda a sua vida fazendo as mesmas coisas que ele tinha aprendido ou que ele tinha construído na sua história. Hoje a gente já conta com uma possibilidade, com um conhecimento acumulado para poder fazer diferente. Olhando os registros que a Rosa foi guardando, os que a Sueli já tinha mostrado, os projetos, eu fico pensando quanto essas formas de registro são importantes para a gente ir fazendo esse acompanhamento estudado. Porque senão a gente fica com essas ideias no mundo da imaginação e não consegue estudar junto qual é a progressão do desafio, do ajuste das intervenções, do próprio planejamento que vai se alterando, ampliando o uso de alguns tipos de textos e não de outros. O que eu costumo fazer é um mapa, né, em relação... Tem. Em relação à hipótese de escrita, a evolução de cada criança durante o ano, né? Essa ficha é mais completa, que também traça um perfil socioeconômico de cada criança e aqui desse lado a evolução da hipótese, né? É interessante que tem aqui desde a composição da família, onde ela mora, até a escolaridade dos membros. Que aí você vai vendo como isso se reflete, né? Isso até para você depois passar para o próximo professor, né? Do próximo ano. Então, a função do registro nesse sentido é ter a possibilidade de ter um instrumento de estudo, de acompanhamento, para tanto avaliar a situação do aluno, como a minha própria, como professor que planeja a intervenção. Considerando a escrita inerente ao trabalho docente, é importante que as professoras percebam que ao fazer os registros, não só desenvolveremos a nossa capacidade de fazer síntese, a nossa capacidade de realizar boas inferências, a nossa capacidade de construir instrumentos para refazer os nossos planejamentos, mas principalmente voltada para esse desenvolvimento da nossa prática docente. Quanto mais eu escrevo, melhor eu me torno. Quanto mais eu escrevo, mais eu consigo crescer profissionalmente. Saberes que produzem saberes. A observação cuidadosa, a análise das produções das crianças e o registro sistemático são procedimentos que norteiam e fundamentam o trabalho pedagógico. E isso possibilita um planejamento ou um replanejamento em favor da aprendizagem de todos. Mas como isso acontece na prática? Como a avaliação desses saberes pode ajudar no planejamento da prática pedagógica?
Existe um modelo? Uma única forma de planejar? É o que vamos abordar no próximo programa.